Olá, que bom que você está aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. E nós vamos ver hoje sobre o milênio. Então, o milênio, quando é que começa esse milênio? Qual milênio é isso? Do Apocalipse 20, né? Lá fala sobre o milênio. E no Apocalipse 21 também fala alguma coisa. Mas como que se dá esse milênio? De acordo com a Bíblia, o fim da graça, na primeira ressurreição, salvos vão para o céu e os ímpios vivos são destruídos. Qual a primeira ressurreição? Na segunda vinda de Cristo. O milênio começa justamente na segunda vinda de Cristo, no fim da graça, na primeira ressurreição, na ressurreição dos justos. Aí, nesse milênio, Satanás fica preso simbolicamente na terra, que está sem forma e vazia. Os montes caíram, as aves morreram, né? E os ímpios vão estar mortos, destruídos aqui no planeta Terra. Como o esterco, né? Caveiras, tudo na terra. E Satanás, ele, quando termina o milênio, que a cidade santa volta para a terra, né, junto com os justos, aí termina o milênio, os ímpios ressuscitam e Satanás e os ímpios vão ser destruídos após o milênio. A cidade santa desce e pousa no Monte das Oliveiras, que vai se tornar Vale das Oliveiras, de acordo com Zacarias 4,14, se eu não me engano, né? Ele vai descer ali. Aí começa-se, depois do milênio, a eternidade, que nós vamos falar sobre isso num próximo estudo, né? Sobre a Nova Jerusalém, né? E a Nova Terra. Então é isso que acontece no milênio. Agora nós vamos ver isso baseado nos versos da palavra de Deus, como eu estou falando. Tudo que a gente tem que falar sobre alguma coisa tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Então nós vamos ver isso, certo? Então acompanhe comigo agora o estudo que nós vamos fazer. Bom, na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar. Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, decorrerá um período de 1000 anos e um milênio, ou o milênio, né? O que acontecerá na Terra durante esse período? Para onde irão os salvos após a volta de Cristo? E quanto tempo ali permanecerão? Vamos ver em Apocalipse 20, versículo 6? Vamos lá ver. Lá está escrito assim: bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz aquele, né? Eu vi uma vez um pastor pregando que a mulher chegou e falou assim, que é muito feliz, né? Feliz aquele, muito feliz. E santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual a primeira ressurreição? Na primeira ressurreição dos justos, daqueles que morreram em Jesus. Esses, a segunda morte, não têm autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Certo? Então isso está em Apocalipse 20, versículo 6. Então, para onde que irão os salvos? Irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Certo? Serão sacerdotes de Deus. Sobre eles a morte não terá mais poder. Então, esse daí é o que vai acontecer com os salvos. O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Vamos ver na Bíblia. Apocalipse 20, versículo 4, primeira parte só do versículo, e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Vamos ver primeiro Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Lá diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Olha só. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Agora vamos ver 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Diz assim: o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Olha só o que está escrito em 1 Coríntios 6, versículo 2. Então aqui nós vamos julgar. Agora, o que, né? Os salvos receberão autoridade de julgar. E os salvos entenderão por que muitos não estarão lá. Porque eles vão julgar, eles vão analisar
se Deus julgou corretamente cada caso de cada ser humano. Então é isso que o ser humano vai fazer. Que a gente vai entender, por que fulano de tal não está aqui? Então é por causa disso. Ele não queria Deus. Então, terceiro, como ficará a terra durante esse milênio, esse período de 1000 anos? Jeremias 4, versículo 23 a 26 e capítulo 25, versículo 33. Olha só o que diz lá. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Jeremias 4, versículo 23 e 26. Agora olha só o restante do verso, né? Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Olha só. Agora vamos ver o capítulo 25, versículo 33. Olha só o que diz lá. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra, como eu comentei com vocês. Por isso que tem que analisar na Bíblia, ver na Bíblia. Não adianta uma pessoa falar, mas está de acordo com a regra que a gente acredita? Então vamos ver na Bíblia. É isso que nós temos que entender, certo? Então, como ficará a terra, né, durante esse período? A terra ficará o quê? Sem forma e vazia. Voltará a ser um abismo como antes de ser criada, antes da criação do mundo. Nela não haverá pessoas vivas, as cidades ficarão todas derribadas e destruídas. Diante da vinda de Cristo, a terra ficará cheia de pessoas mortas, como esterco, como assim, ossos, tudo lá aparecendo. Porque não tem ninguém que enterra elas. Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Além dos ímpios que já estão mortos, igual a esterco, quem vai ficar na terra? Vamos ver na Bíblia, Apocalipse 20, versículo de 1 a 3. Olha só o que diz lá. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Olha só o que está dizendo a Bíblia. Está vendo? Lançou no abismo e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Apocalipse 20, versículo de 1 a 3. Olha só. Então, nesse período, a terra ficarão vivos apenas Satanás. Na terra, os ímpios vão estar mortos, enterrados. E seus anjos, junto com Satanás, vão ficar aqui na terra toda destruída, cheia de gente morta. Então, por causa disso, eles não vão ter quem tentar, eles vão estar presos aqui na terra, que eles não vão poder sair da terra. Então, aqui vai ser a prisão deles durante o milênio. Entendeu? Então, pois ficará 1000 anos sem ninguém aqui a quem tentar. Então, passados os 1000 anos, o que vai acontecer? O que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Apocalipse 20, versículo de 5 a 7. Olha só o que diz lá. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, a da volta de Jesus. Então, quando Jesus voltou, levou os justos para o céu, ficou 1000 anos lá. Depois de 1000 anos, se completaram 1000 anos, aí sim apareceu os ímpios. Então, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, na ressurreição da volta de Jesus. Essa outra ressurreição, que é dos ímpios, só após os 1000 anos. Sobre esses, a segunda morte, quem? Da primeira vinda, né, do começo do milênio, não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por quê? Porque os ímpios vão ressuscitar. E aí vai ter quem ele tentar. Certo? Então, os ímpios ressuscitarão, Satanás será solto de sua prisão, pois terá novamente a quem tentar. A cidade, que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos?
Vamos ver agora em Apocalipse 21, versículo 2 e versículo 10. E também capítulo 20, versículos 5 e 7. Vamos lá para Apocalipse 21, versículo 2? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Esse é o versículo 2 do capítulo 21 de Apocalipse. Agora vamos ver o versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Olha só, né? Agora vamos ver o versículo 5 do mesmo capítulo. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Entenderam aqui? Qual que é a primeira ressurreição? A volta de Jesus. Depois que completarem esses 1000 anos, que é a primeira ressurreição, aí os restantes dos mortos vão ressuscitar. Aí Satanás vai ter a quem tentar. Versículo 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, porque vai ter quem ele tentar. Que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? Vamos ver na Bíblia? Apocalipse 21, versículo 2 e versículo 10. E Apocalipse 20, versículo 5 e 7. Vamos lá ver? Na verdade a gente já leu, né? Lá diz assim, que a cidade santa vai fazer o quê? Descerá para a terra. Dentro da cidade estarão os salvos com o quê? Com Jesus. Fora da cidade estarão os perdidos, juntamente com quem? Com Satanás. O que Satanás fará com seu grande exército à medida que a cidade santa se aproxima da terra? Vamos ver na Bíblia? Apocalipse 20, versículo 8. Olha só o que diz. Ele vai sair e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Olha só que interessante. Então Satanás reunirá o seu exército, que será como a areia do mar, e se preparar para atacar e tentar possuir a cidade santa que descerá do céu. Agora, qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade? Apocalipse 20, versículo 9 e Mateus 25, versículo 41 fala para a gente isso aí. Vamos ver então Apocalipse 20, versículo 9. Diz assim: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Olha só que interessante. Você lembra que eu falei para você que a cidade santa ia descer no Vale das Oliveiras, no Monte das Oliveiras, que vai abrir como vale, de acordo com Zacarias 4, versículo 14, se eu não me engano, é isso aí? Então a cidade santa ia descer ali, e eles iam querer sitiar a cidade santa para tomar ela do povo santo. Mas aí a Bíblia fala que desceu fogo do céu e destruiu todos eles. Olha só o que diz agora Mateus 25, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha só, tá vendo? Então, descerá o que então? Descerá fogo do céu e enxofre. E os que rejeitaram a salvação, o fogo foi preparado para o quê? Para o diabo e os seus anjos. Aqueles que não ficarem do lado de Cristo receberão a mesma sentença de Satanás, a morte. Então Deus, ele quer destruir o pecado. Mas as pessoas que querem o pecado vão estar grudadas com o pecado, vão morrer juntas. Porque Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade? A gente já leu. Mas qual que é o desejo de Deus? O desejo de Deus é salvar. Para isso, Cristo deu a vida. A destruição é um ato estranho para Deus, mas depois de dadas todas as oportunidades, ele terá que destruir o mal para devolver a perfeição original a seus filhos. Então vamos recapitular o que a gente estudou até agora. Após a segunda vinda de Cristo, inicia-se o quê? O milênio. Durante esse período, os salvos estarão na onde? No céu. A terra ficará o quê? Sem forma e vazia. Não haverá pessoas vivas, com exceção de quem? De Satanás, o diabo. Vai ficar aqui preso por uma série de circunstâncias, porque não tem quem tentar.
No fim desse período, o que vai acontecer? A nova Jerusalém descerá para a terra com os salvos. Satanás formará um grande exército, mas serão todos o quê? Queimados com fogo e o quê? Enxofre. Então, a gente vendo isso, a gente tem que ter um compromisso de querer ficar com Deus, de aceitar a Deus na nossa vida. Vai ser maravilhoso você estar com Deus na nova Jerusalém, imortais, santo, com Cristo, você vendo a face de Cristo todos os dias, você poder conversar com todos. Então isso é maravilhoso. Então o compromisso de fé que a gente tem que ter é de querer estar no céu durante os 1000 anos com Jesus, julgando, analisando o que aconteceu aqui na terra. Nós temos que sentir que Jesus está nos chamando para passar a eternidade com Ele. E Ele está chamando você. Então, e a decisão que nós temos que tomar a partir de agora é de fazer parte dos seguidores de Deus. Então, que se sua resposta for sim para todas essas perguntas, seja bem-vindo ao povo de Deus. Então, que Deus abençoe você, certo? E o próximo estudo nós vamos ver amanhã, né? Amanhã nós vamos ver esse estudo. No próximo estudo que a gente vai estudar, que vai falar sobre a verdade sobre a morte. Então, que Deus abençoe você, que Deus te proteja, Deus te livre de todo o mal que existe na terra. Então é uma decisão certa do lado de Cristo, de querer fazer a vontade de Deus para você poder estar junto com os salvos lá na Nova Jerusalém, no espaço sideral, durante 1000 anos, estudando e vendo como Deus soube julgar o mundo. Que Deus te abençoe. Então, para finalizar, vamos fazer uma oração. Santo Deus, obrigado porque o Senhor nos ajudou a entender a Tua Palavra. Esteja com esse amigo que está estudando a Palavra de Deus aqui nesse canal, no canal Em Verdade e Espírito. E o abençoe, e o ajude a entregar a vida totalmente ao Senhor. Obrigado, Senhor. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, como se diz, né? João 4:24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Que Deus te abençoe. E curta aí, aperta lá no positivinho para esse estudo conseguir chegar a mais pessoas, tá? Obrigado, fique com Deus, tá bom? Que Deus abençoe você, sua família e todo mundo.